A cidade de Aeterna, envolta em uma noite eterna, uma paisagem desolada, perfurada por estruturas imponentes, suas silhuetas quase invisíveis contra a escuridão opressiva. Sem sol, sem lua, apenas incontáveis lanternas bruxuleantes, lançando sombras longas e dançantes que pareciam se contorcer e se mover com vida própria. O ar pairava pesado, denso, com o cheiro de desespero e decadência. Ele se agarrava à cidade como uma mortalha, sufocante, sufocante. Um silêncio arrepiante cobria as ruas, quebrado apenas pelos ecos distantes de água pingando e pelo suspiro ocasional e melancólico do vento. A Aeterna, antes um centro vibrante de vida e alegria, era agora um fantasma de seu antigo eu. A noite sem fim tinha sugado a cor de seus edifícios, a alegria de seu povo, a esperança de sua própria alma. Os cidadãos de Aeterna eram um povo sombrio. Viviam em uma cidade onde a luz do sol era uma memória distante, uma lembrança quase esquecida. A escuridão não era apenas uma condição física, mas uma presença constante que permeava suas vidas. Seus rostos, pálidos e abatidos, carregavam o peso de incontáveis noites sem dormir. Cada linha em suas faces contava uma história de luta e resistência contra a escuridão que nunca parecia ceder. Seus olhos, opacos e sem vida, refletiam a escuridão que havia se infiltrado em seu próprio ser. Olhos que antes brilhavam com esperança e sonhos, agora eram poços de desespero e resignação. A noite incessante havia cobrado seu preço, despojando-os de sua vitalidade, seus sonhos, sua vontade de viver. Cada dia que passava parecia sugar um pouco mais de sua energia, deixando-os apenas sombras do que eram antes. Eles se moviam pelas ruas sombrias como fantasmas, seus passos ecoando baixinho contra a pedra fria e úmida. Cada movimento era um esforço, cada respiração um lembrete da opressão que os envolvia. Cada dia se transformava no outro, um ciclo interminável de escuridão e desespero. O tempo parecia ter perdido seu significado, com os dias e noites se fundindo em uma única e interminável sequência de trevas. A passagem do tempo havia perdido todo o significado, engolida pelo abismo da noite eterna. Relógios marcavam horas que não importavam, pois a escuridão era a única constante. A esperança, antes uma vela bruxuleante nos corações das pessoas, havia se apagado há muito tempo. O que restava era apenas uma sombra de esperança, uma lembrança distante de tempos melhores. Tudo o que restava era uma dor surda de resignação, uma aceitação cansada de seu destino. As pessoas haviam aprendido a viver com a dor, a carregá-la como um fardo constante. Eles eram os filhos da noite, eternamente presos ao seu abraço sufocante. A escuridão era sua companheira constante, uma presença que nunca os deixava, uma sombra que sempre os seguia. Numa noite, uma figura emergiu da névoa rodopiante que se agarrava aos limites da cidade. Alto e enigmático, ele caminhava com um ar de confiança silenciosa que parecia discordar do desespero generalizado de Aeterna. Seu nome, sussurrado ao vento, era Lucian. Lucian falava de uma lenda, uma história sussurrada através de gerações, uma história descartada como mero folclore, uma lenda de um tempo antes da noite sem fim, um tempo em que a Aeterna se banhava no abraço quente do sol, uma lenda de uma luz, antiga e poderosa, capaz de perfurar a escuridão sufocante. Sussurros de esperança, como brasas avivadas por uma súbita rajada de vento, ganharam vida nos corações das pessoas. Será que a história deste estranho poderia ser verdade? Poderia haver uma saída para a escuridão sufocante que havia envolvido sua cidade por gerações? Lucian falava de um artefato ancestral, uma relíquia de uma era esquecida, a Lanterna de Aurora. Este artefato, envolto em mistério e lendas, era dito possuir poderes além da compreensão humana. Forjada no coração de uma estrela moribunda,
Ela possuía o poder de banir a escuridão invasora e restaurar a luz, a eterna. A lenda dizia que a lanterna brilhava com a intensidade de 1000 sóis, capaz de iluminar até os cantos mais sombrios do mundo. Mas a lanterna havia sido perdida há séculos, escondida em um labirinto nas profundezas da cidade, guardada por criaturas geradas pelas próprias sombras. Este labirinto, um emaranhado de túneis e passagens, era um lugar onde poucos ousavam entrar e, menos ainda, retornavam. Suas palavras, como sementes lançadas em solo fértil, criaram raízes nos corações de alguns. A história da lanterna de Aurora se espalhou como fogo em palha seca, acendendo uma chama de esperança em tempos de desespero. Um pequeno grupo, unido por um vislumbre compartilhado de esperança, ousou sonhar com um futuro mais brilhante. Eles se reuniam em segredo, planejando uma expedição para encontrar a lanterna perdida e trazer de volta a luz à eterna. Eles viram nos olhos de Lucian não a loucura que os outros viam, mas um vislumbre da luz que tanto ansiavam. Lucian, com sua paixão e convicção, tornou-se o farol que guiava esses corajosos indivíduos. Entre eles estava Elara, uma jovem cujo espírito ainda não havia sido completamente esmagado pela escuridão opressiva. Ela era uma sonhadora, uma visionária, determinada a ver a luz retornar ao seu mundo. Havia Kyle, um ferreiro grisalho, seus braços fortes cansados de forjar armas para uma luta que parecia nunca ter fim. Ele via na busca pela lanterna uma chance de finalmente forjar algo que traria paz, em vez de destruição. E havia Silas, um estudioso, sua mente perspicaz, apesar de anos decifrando textos antigos à luz fraca das lanternas. Ele acreditava que os antigos manuscritos continham pistas vitais para encontrar a lanterna e estava determinado a desvendar seus segredos. Juntos, esse grupo improvável formou uma aliança, cada um trazendo suas habilidades únicas e esperanças compartilhadas. Eles sabiam que a jornada seria perigosa, mas estavam dispostos a enfrentar qualquer desafio para recuperar a lanterna de Aurora e restaurar a luz à eterna. E assim, com corações cheios de esperança e determinação, eles partiram em sua missão, prontos para enfrentar as sombras e trazer de volta a luz que tanto ansiavam. Unidos por um desespero compartilhado e um vislumbre de esperança, o grupo se reuniu à sombra da catedral em ruínas da cidade. A noite estava fria e o vento soprava através das janelas quebradas, trazendo consigo o cheiro de terra úmida e decadência. Cada membro do grupo sentia o peso da missão que tinham pela frente, mas também uma centelha de determinação que os mantinha unidos. O ar crepitava com uma energia nervosa enquanto eles se amontoavam, seus rostos iluminados pelas chamas bruxuleantes de suas lanternas. As sombras dançavam nas paredes da catedral, criando formas fantasmagóricas que pareciam observar o grupo. Cada rosto contava uma história de perda, mas também de coragem e resiliência. Elara, com os olhos brilhando de determinação, foi a primeira a falar. Ela era conhecida por sua coragem e liderança, qualidades que a tornavam uma figura central no grupo. Sua voz, embora suave, carregava uma força que inspirava todos ao seu redor. Não podemos ficar parados enquanto nossa cidade se esvai nesta noite perpétua, ela insistiu, sua voz ecoando no silêncio da catedral. Cada momento que passamos aqui é um momento a menos para salvar o que resta de nossa casa. Devemos encontrar a lanterna de Aurora, custe o que custar. Suas palavras eram um chamado à ação, um lembrete de que a esperança ainda existia, mesmo nas horas mais sombrias. Kael, seu rosto envelhecido, marcado pela preocupação, assentiu em concordância. Ele era o mais velho do grupo, um guardião das histórias e lendas da cidade. Sua sabedoria era um farol em tempos de incerteza. As lendas falam de horrores indizíveis guardando a lanterna, ele avisou.
criaturas que se alimentam do medo e da desesperança, mas também falam de um poder que pode trazer a luz de volta. Mas prefiro morrer lutando por uma chance de luz do que viver mais um dia nesta escuridão sufocante. Suas palavras ressoaram profundamente, ecoando o sentimento de todos ali presentes. Silas, com a testa franzida em pensamento, desenrolou um mapa desbotado que havia recuperado dos arquivos da cidade. O mapa era antigo e cheio de anotações, um guia para o desconhecido. "O caminho será perigoso", ele disse, sua voz pouco mais que um sussurro. "Mas é o único caminho que temos. Devemos estar preparados para enfrentar qualquer coisa. Mas a lanterna deve ser encontrada." Com essas palavras, o grupo sabia que não havia volta. Eles estavam prontos para enfrentar os desafios que viriam, unidos pela esperança de um novo amanhecer.